Ótimo dia a todos. Dia 17/12 de 2023. Já quero estar te pedindo para que você deixe o seu like, deixe aí a sua curtida, se inscreva no canal no YouTube. No vídeo de hoje eu quero estar falando sobre Elias. Vou estar falando sobre Elias. A primeira aparição de Elias na Bíblia é no livro dos Reis, o primeiro livro, capítulo de número 17. Quando a Bíblia diz que Elias o Tisbita, Tisbe é a cidade, é o local onde Elias vivia. Esse local é um local que você não encontra nem no mapa geográfico. E Deus levanta um homem de um lugar onde nem no mapa se achava, né? Quando Deus ele quer levantar, ele vai buscar onde estiver. Para Deus não tem lugar inacessível, ó. Para Deus não tem lugar inacessível. Aonde o homem nem por mapa acha, Deus acha, né? Elias o Tisbita. E Elias ele aparece no capítulo de número 17. Ele aparece entregando uma profecia para Acabe, né? Uma profecia ali de confronto com Acabe que vinha ali pervertendo a Israel com cultos de idolatria, culto a falsos deuses. E aí Elias vem com essa mensagem de confronto, né, para mostrar para Acabe que só havia um Deus, e só há um Deus, né, que é o Deus de Israel, que é o Deus do Brasil, que é o Deus do mundo inteiro. E Elias vai profetizar para ele, vai dizer: assim diz o Senhor, não choverá sobre a terra segundo a minha palavra, né? E Elias disse a Acabe: não choverá sobre a terra segundo a minha palavra. No livro de Tiago diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, Elias era um homem, por mais que um profeta escolhido por Deus, levantado por Deus, mas que ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era de carne e osso como eu e você. Ou seja, ele, né, tinha medo, como a gente, depois eu vou falar, tem uma passagem que ele teve medo, como ele teve coragem, como ele pensou em desistir, sujeito às mesmas paixões que nós. E Tiago fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando a Deus constantemente pediu a Deus para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. Foram 3 anos e meio sem chuva, pela profecia que Elias disse a Acabe. Então fica-se, né, ali Acabe, Jezabel, os idólatras ali da época que cultuavam a Baal, eles ficam com ódio de Elias. Por quê? Porque eles falam que Elias ele estava como que praguejando a Israel, né? Como que Elias quisesse ver o mal da nação. Mas na verdade não era isso, né? É porque muitas das vezes, para o ser humano ele ser levado ao caminho certo, ele vai ter que passar por algo mal, para que ele entenda, né, qual é o caminho certo. A vida, ela ensina, cara, a vida é um professor muito caro, mas ensina muito bem, né? É melhor a gente aprender com os erros dos outros do que com os nossos próprios erros. Mas se a gente não aprender com os erros dos outros, vai ter que ser com o nosso mesmo. Então Elias profetizou para Acabe. Depois de 3 anos e meio, quando Elias profetizou, Deus falou para Elias, né? Elias, vai lá para o Querite, porque lá eu já tenho ordenado aos corvos que eles te sustentem. Eles vão levar pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. Você beberá a água do Querite. Aí Elias se retira e vai ficar lá, até com que o Querite se secasse. Então Elias bebia a água do Querite, enquanto toda a nação sofria
padecia com sede e com fome, porque se não tem chuva, né, se não tem água, não tem nascente. Deus alimentava Elias por intermédio dos corvos, com pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. Ele bebia água do Querite. Quando se seca o Querite, né, Deus fala para Elias: Elias, vai até Serepta, lá tem uma viúva, lá eu tenho ordenado ela que ela vai te sustentar. Quando Elias chega lá na viúva, a viúva está mais pobre do que Elias, porque Elias chega, pede um pouco de água, ela tinha ainda um pouco de água, foi buscar e falou: me traz um pedaço de bolo. Ela falou: bolo não dá, porque eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolo, eu e meu filho vamos comer e a gente vai morrer. Elias falou: não, faz isso, só que o primeiro pedaço você traz para mim. Aí Elias vai profetizar pela segunda vez, porque assim te diz o Senhor: não faltará o azeite da botija e nem a farinha da panela, até que o Senhor dê chuva sobre a terra. Né? Ou seja, tinha um tempo determinado para que não viesse parar o azeite na botija nem a farinha na panela, até que o Senhor desse chuva sobre a terra. E assim ela fez e assim aconteceu, segundo a palavra de Deus, né, por intermédio da vida de Elias. Depois que Elias foi sustentado ali, alimentado por aquela viúva, Deus vai falar para Elias: Elias, vai lá e apresenta-te perante Acabe, porque eu vou mandar chuva sobre a terra. Tudo isso para que Acabe enxergasse, né, que Deus, ele é o Senhor. E Elias chega: Acabe, vai, porque tá vindo aí, tem um ruído de uma grande chuva, tá vindo aí. E Acabe saiu, e a Bíblia diz que Elias, ele correu à frente, chegou adiante dos cavalos de Acabe. Elias correu mais rápido do que os cavalos, ou seja, Deus potencializou, fortaleceu as pernas de Elias. E aí veio a chuva, e Acabe, se fosse somente pela atitude de Acabe, Acabe teria se convertido. Porque no capítulo de número 19, Acabe vai falar para Jezabel tudo quanto Elias havia feito, né? Ou seja, ele começa a falar. Ele vai falar sobre que Elias profetizou que não havia chovido, que não ia chover e não choveu. Elias profetizou que voltaria a chuva. Elias matou, porque Elias também fez um desafio contra os profetas de Baal e os profetas de Azera. Elias matou os 450 profetas de Baal. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Você imagina Acabe contando: ó, Jezabel, Elias falou, aconteceu, Elias fez isso, tá tudo acontecendo, né? Só que Jezabel, ela tinha um domínio sobre a vida de Acabe, e Acabe, ele era movido por ela. E aí ela manda um mensageiro ir lá e ameaçar Elias, onde que Elias vai receber essa mensagem. Elias vai temer essa mensagem, vai fugir para o deserto. Um homem que havia matado 450 profetas de Baal, quando ele recebe uma ameaça de Jezabel, ele foge com medo, né? Ou seja, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E Elias teve medo, e ele correu, e aí ele se deita debaixo de um pé de um zimbro, ele ora a Deus pedindo para que Deus o recolhesse. A prova estava tão grande, o cansaço estava tão grande sobre a vida de Elias, que Elias já preferia a morte, preferia ser recolhido para o céu. E Deus envia um anjo, o anjo acorda Elias com pão e água: vai, porque a caminhada é longa. Elias se alimenta, bebe aquela água, come aquele pão da comida do anjo, que o anjo levou para ele do sobrenatural de Deus. E aí Elias se levanta, caminha 40 dias com a força daquela comida. Aí Deus fala: agora você vai ungir Eliseu, né? Eliseu vai dar continuidade no teu ministério, alguém precisa dar continuidade. E aí Elias unge a Eliseu, né, filho de Abel Meloá, profeta no lugar de Elias. E depois Deus vai arrebatar Elias. Elias é o segundo homem na Bíblia que foi arrebatado, que não morreu. O primeiro foi Enoque. Enoque andava com Deus, foi transladado. E o segundo foi Elias. A Bíblia diz que veio um redemoinho, como também cavalos de fogo, cavaleiros de fogo, carruagens de fogo, e arrebataram Elias ao céu, diante dos olhos de Eliseu, e viu Elias sendo arrebatado. No livro de Lucas, no Monte da Transfiguração, vai aparecer Moisés e Elias, né? Moisés morreu
Para você ver que Moisés ele já estava no céu, que não tem isso de descanso da alma. Ah, você morreu, acabou, a alma já era. Não, na Bíblia lá mostra, aí desce Moisés do céu. Elias, que não morreu, simbolizando o arrebatamento, também desce do céu. Os dois aparecem para Jesus. Pedro vê os dois. Ali os discípulos que estavam junto com Jesus no Monte da Transfiguração vêm também, Moisés e Elias. Então essa é um pouco sobre a história de Elias. Amém? Fique com essa mensagem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.